Loja lucrativa. Muito boa tarde, dona de loja de moda. Ontem eu revelei aqui para vocês o segredo da sua concorrente, o segredo que ninguém revela, o segredo que muitas donas de lojas estão fazendo para terem mais lucratividade em suas lojas. E na nossa live de ontem, né, eu trouxe aqui o especialista em negociação, o Wesley Costa, e revelou ali pra gente, falou muito sobre esse assunto, sobre negociação, o que a gente precisa fazer para fechar os ralos da nossa loja, para que a gente possa não só vender mais, mas sim para que a gente possa ter uma loja mais lucrativa. E olha só, pessoal, eu chamei novamente hoje o Wesley aqui para a gente continuar esse bate-papo de ontem, que foi assim, simplesmente demais. A gente recebeu vários feedbacks positivos, várias mensagens de vocês aqui, né? Falando que gostaram bastante, até porque essa é uma primeira vez que esse assunto é trazido aqui para a internet, principalmente para lojas, para lojistas. Pouquíssimas pessoas, acho que a gente nunca viu, né? Ninguém falar sobre negociação. As pessoas só falam sobre aumentar as vendas. E sim, isso é o que eu ensino, isso é a bandeira que eu defendo. E a partir de agora a gente vai também trazer aqui para vocês esse conceito não só da gente aumentar as vendas, que é super importante, mas o conceito da gente ter uma loja mais lucrativa, ou seja, uma loja que sabe vender, mas uma loja que tem lucro no final do mês. E hoje nós vamos continuar esse bate-papo aqui com Wesley. Wesley, fala para mim se você já está por aqui, manda um oi aqui para mim, tá? Para eu poder te chamar para o nosso bate-papo. Gente, olha só, esperando vocês chegando por aqui, tá? Vou pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho, envie essa live para 5 amigas, 5 donas de lojas que gostariam, que deveriam estar aqui nessa nossa live para aprender mais sobre negociação, para aprender mais sobre o que a gente tem que fazer para que a gente possa ter uma loja lucrativa. Legal, Wesley, já te vi aqui, entrar ao vivo. Bom, Wesley, vai chegar uma mensagem para você. Oi, Ju, tudo bem? Oi, Sabrina, boa tarde, tudo bem? Oi, Vani, boa tarde, tudo bem? São todas muito bem-vindas, pessoal. Grande Boa. Wesley, muito E boa aí, tarde, professor tudo bem? Anderson, boa tarde. Que satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Ô Wesley, que bacana esse movimento que a gente está iniciando, né? Ontem a nossa live, assim, repercutiu muito bem, tivemos uma ótima audiência aqui, o pessoal acompanhou a nossa live ali o tempo todo, e a gente não poderia, né, simplesmente se limitar aí a uma live, por isso que eu fiz questão de te convidar novamente, para a gente trazer mais, para a gente se aprofundar mais sobre esse assunto, né? Lembrando já, né, pessoal, que nós fizemos um grupo VIP do WhatsApp, onde nós vamos, gente, vocês vão ter a oportunidade de fazerem parte da primeira turma do nosso curso, vamos dizer assim, de negociação na prática, dessa nova geração, né, Wesley, de donas de loja lucrativa. A gente está com várias ideias legais. Então, quem quiser, pessoal, já conhecer mais sobre esse assunto, quiser se aprofundar nesse assunto, tiver o interesse em ter uma loja lucrativa, digita aqui embaixo a palavra lucro para vocês entrarem no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente vai enviar mais informações para vocês. Certo, Wesley? Professor Anderson, prazer mais uma vez estar aqui. E, gente, só faz sentido estar nesse grupo quem efetivamente quer ter uma loja lucrativa, quem quer aderir a esse movimento e parar de viver. Ontem a gente falou um pouquinho sobre os desafios da dona de loja e os desafios daquela pessoa que não tem essa expertise, esse conhecimento. Tá? Então isso faz muito sentido para quem quer efetivamente ter uma loja que é lucrativa. Mais do que dinheiro no bolso, é você conseguir transformar esse dinheiro em resultado, em transformação dentro da sua loja e dentro da sua vida. E hoje a gente vai tratar um tema super interessante, que é como que você para, e eu acho que esse é um termo muito forte para as donas de loja, o Anderson vai saber falar disso melhor do que eu, mas como que você para de ser escrava da sua loja. Como eu comentei com vocês ontem, lá no início dos anos 2000, e aí eu já começo a revelar a idade, eu trabalhava em É, loja. Não pode falar a idade não, viu, Anderson? sem falar a Senão só idade. começa a ver os cabelos brancos. Mas eu Exatamente. trabalhava em loja e eu via muito, desde aquela época, de há 20 e poucos anos atrás, eu já via as donas de loja sendo reféns, sendo escravas das suas lojas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né, professor Anderson? Muito bom isso que você está falando.
e quero pegar o gancho. Ontem, né, eu dei uma aula para os alunos do programa de vendas Loja de Sucesso e eu trouxe esse tema sobre ser escrava, sobre não ter uma vida que gostaria de ter, não é? Ou simplesmente só sobreviver. E eu falei justamente sobre isso. A dona de loja não pode, né, Wesley, se acomodar com aquela situação e achar que é assim mesmo, achar que é normal trabalhar ali 12, 10 horas por dia e ao final do mês tirar ali R$ 2.000, nem R$ 2.000. Não pode ficar achando que é normal não ver a cor do dinheiro. Ah, e é assim mesmo. Eu tiro um tanto que é sempre assim, ou o mercado tá parado. Não. A gente tem que ter, né? Eu expliquei para elas a diferença de ambição e ganância. Ganância é eu querer crescer a qualquer custo, passando por cima dos outros. Mas eu tenho que ter a ambição e principalmente acreditar que a gente, que é dono de loja, ela pode sim ter uma loja lucrativa, ela pode realizar todos os sonhos dela, ela pode, né, Wesley, ter desse negócio um negócio muito próspero. E aí eu quero pegar um gancho que você, com o seu poder de negociação, né, por isso que a gente está te trazendo até esse momento, lá 3 anos atrás, quando você fez uma proposta para mim, você colocou na minha cabeça que, né, eu tinha ali uma média de faturamento que não passava daquilo e eu achava que estava bom daquele jeito. E você colocou ali na minha cabeça, Anderson, olha, a gente pode ter esse faturamento X, Y, Z, vai acontecer isso, isso, mas a gente tem esse potencial. E aí então, né, com o seu poder de negociação, eu comprei a sua ideia e nós nos tornamos sócios, parceiros de negócio. E é isso que a gente quer trazer para elas, né, Wesley, para elas pararem de ser escrava da loja e saberem que pode ter um trabalho muito próspero e realizar todos os sonhos com a loja delas. E a negociação faz muita parte nessa situação, não é verdade? Você reforçou um tema, Anderson, que é extremamente importante, que é prosperidade. O que é prosperidade, né? Por que é muito importante eu aumentar o faturamento da minha loja, mas eu cuidar desses ralos e eu negociar, seja com fornecedores, com funcionários, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Os tipos de negociação, com quem que a gente negocia, e é muito importante eu utilizar esse tipo de ferramenta para fazer sobrar mais lucro e eu ter uma loja lucrativa. Porque a loja lucrativa é o que vai me dar condições de realizar os meus sonhos. Por que a gente cria uma loja? Por que a gente empreende nesse mercado? Porque a gente quer realizar sonhos. O empreendedor, a dona de loja, é uma sonhadora que quer realizar os seus sonhos. Eu comentei com vocês ontem que eu tinha um sonho há alguns anos atrás, que era poder estar nadando com os meus filhos numa terça-feira, numa quarta-feira, no meio da semana, da parte da tarde. Ontem, na parte da tarde, eu estava com o Davi e com a Clara nadando, estava lá na natação deles ontem no finalzinho da tarde. Amanhã eu vou estar de novo. Que Então, isso é legal. o quê? Isso é prosperidade. Eu consegui utilizar. E não quer dizer que eu não trabalho muito. Né? Não quer dizer que você, dona de loja, a partir do momento que vai aplicar técnicas de negociação, não vai trabalhar muito. Vai. Mas você vai trabalhar de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais inteligente. Então, ao invés de eu trabalhar 14 horas, 12 horas, 13 horas e ter que lutar igual uma maluca para poder ver sobra alguma coisa no caixa, muitas vezes não sobra, né? E eu não consigo estar com os meus filhos, eu não consigo estar com a minha família, eu não consigo viver a vida que eu sonhei. O que acaba acontecendo é, a partir do momento que eu aplico essas técnicas, eu faço sobrar dinheiro no meu caixa e esse dinheiro naturalmente vai me permitir realizar sonhos que eu às vezes não consigo realizar hoje e às vezes trabalhando e me desprendendo menos horas ou tendo a possibilidade de contratar funcionário, colocar pessoas para trabalhar junto comigo, gerar mais prosperidade na vida das pessoas. Eu costumo brincar quando a gente contrata um funcionário, quando a gente traz uma pessoa, né? Eu lembro quando a gente contratava vendedoras para as nossas lojas, uma das coisas que deixava a gente mais feliz era a hora de pagar o salário daquela vendedora. Por Olha que quê? legal. Porque isso é prosperidade. Né? Isso é valor para a vida das pessoas. Então, quer dizer, se eu hoje tenho na minha loja sozinha, estou ali lutando, estou ali trabalhando, estou ali me dedicando, trabalho 10, 14 horas por dia, eu conseguir fechar esses ralos e gerar mais lucro vai me permitir que, inclusive, eu consiga trazer outras pessoas para me ajudar, a minha loja cresça, quem sabe eu monto a segunda unidade, monto a segunda loja, e as coisas vão acontecendo e vão melhorando. Mas isso só acontece se eu tiver efetivamente controle, né, e deixar de ser escravo desse processo, deixar de ser escravo da minha loja, do meu negócio. Muito legal. Anderson, na sua experiência, cara, o que você vê, né, nas alunas, nas donas de loja, que são sinais que elas viraram escravas da loja delas? Muito bom, Wesley. Essa pergunta ela é fantástica.
E é uma coisa que já vem me incomodando há algum tempo, porque assim, ó, o que acontece? A dona de loja, ela chega até o nosso Instagram, ela vira nossa aluna e tal, e ela aprende a vender bem, ela tem a vida dela transformada. Ótimo. Só que começam a aparecer outros problemas. Quais são outros problemas? Automaticamente ela tem que comprar mais. Automaticamente ela tem o problema do crescimento, que ela possivelmente vai precisar contratar outra pessoa. Ela possivelmente com a loja crescendo, ela vai ficar ali, poxa, eu quero ir para um lugar maior, mas daí ela não sabe essa questão ali, quanto que ela vai pagar de aluguel, se vai conseguir. Se Então, vale a ela pena, né? começa a ter, quando ela começa a vender, começam a vir outros problemas. Só que olha só, esses problemas, se não forem bem solucionados, se elas não souberem como lidar com essas outras questões, isso pode fazer com que, mesmo ela vendendo, que é o que acontece muitas vezes, mesmo ela vendendo, bem, ela aumentando a venda dela, ela não consegue ver a cor do dinheiro. Porque justamente é essa situação que você falou. Porque tem esses ralos abertos, né? Então eu vejo que à medida que a dona de loja vai crescendo, ela vai melhorando, e quem tá aqui na live, pessoal, fala para mim aqui, escreve se vocês passam por esses outros problemas também, de muitas vezes ter que contratar e não saber como contratar, não saber como negociar com o fornecedor para poder comprar num volume maior. Escreve aqui quem passa por isso ou até mesmo está com problema lá com o proprietário do imóvel. Então, não basta a gente trabalhar a venda, a gente tem que trabalhar essas outras questões para que elas possam vender bem, mas também ver a cor do dinheiro, que é o mais importante, né, Wesley? Então, eu percebi isso nelas também ali, e por isso que fez tanto sentido, e elas estão adorando essa nossa conversa também, que você que é um fera nisso. Olha que legal, ó, Yandê Brasil, é a Iana, ela é nossa aluna. Ela escreveu, passo por isso, muito bom, que legal. E, Wesley, eu quero passar a bola para você. E assim, ó, uma coisa que eu fiquei pensando também depois, e por que que você acha que esse processo acontece ou vem acontecendo, né, delas trabalharem errado? Ninguém ensinou elas a trabalharem de um jeito inteligente. Você aprendeu isso, teve que ralar bastante na prática, você também passou por um processo de ter um aprendizado, você teve que ralar bastante e agora você deixou isso mais fácil para elas. Como que foi isso para você? Anderson, vou responder sua pergunta, mas antes, ontem eu sugeri para vocês, quem estava aqui ontem, comenta aí se estava aqui com a gente. Eu acho que é Yane ou Yandi. A Iandê Mundo. Brasil. Yandê Iandê. Brasil. Ó, ontem eu comentei com vocês e dei uma sugestão de vocês trazerem os desafios, as dificuldades para a gente tratar aqui hoje, que a gente aproveitar esses desafios para ajudar vocês. Né? Esse foi o pedido que o professor Anderson fez para mim. Então, eu estou relembrando você de trazer as dúvidas e colocar aqui no chat pra gente, que a gente vai batendo esse papo, fica muito mais gostoso. O Muito legal. Mundo Kitson disse o seguinte, ó, negociar não é uma tarefa fácil, mesmo para nós que temos loja online, sem dúvida nenhuma, tá? E vai de encontro com a pergunta que você fez, Anderson. Por que a gente tem tanta dificuldade de negociar e muitas vezes, por exemplo, a dona de loja vai se ver naquele cenário de ela não conseguir tirar folga, né? Tipo, se eu abrir eu não vendo. Ela aceitar às vezes o cliente impor a condição, o cliente tem razão, e aí ela acaba não conseguindo se posicionar. Ela às vezes fica naquela situação de ter que resolver tudo sozinha, tem dificuldade para poder delegar. Às vezes ela vai sentir um pouco de ansiedade, porque é muito trabalho, é muito desafio, é você ali lutando. Né? E no final das contas acaba trabalhando muito, mas lucrando pouco. Ou seja, no final das contas, no caixa não sobra muita coisa. Isso acontece muitas vezes porque nós não fomos preparados, treinados para negociar, apesar da gente negociar o tempo todo. O tempo todo. Vou dar um exemplo. Quando a gente conversou sobre fazer essa live, a gente negociou o horário que ela ia acontecer. A gente negociou o que seriam os assuntos mais importantes para poder conseguir ajudar para você, dona de loja. Vou dar um exemplo ontem, tá? Ontem eu estava com os meus filhos na natação. E aí, na hora que meu filho Davi mais velho saiu da piscina, ele foi para tomar o banho lá no banheiro e tudo. E tava um monte de mosquitinho, tem uma infestação de mosquitinho de luz Nossa. aqui na região da Pampulha. Para quem não sabe, eu moro na Pampulha, em Belo Horizonte. Né? E aqui na região deu uma infestação daqueles bichinhos de luz, mas era muito, 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 muito bichinho. Pra você ter Caramba, uma Wesley. ideia, no banheiro lá que meu filho estava indo tomar banho,
era tanto bichinho que a pia branca ficou pretinha de bichinho que ia voando, Nossa. batendo e caindo na pia. Ficou uma coisa horrorosa, assim. E aí ele tentando tomar banho e os bichinhos batendo nele. E ele, pai, não quero tomar banho. E eu, meu filho, mas você precisa tomar banho, você acabou de sair da piscina. E ele tem alguns problemas de pele, então se ele não toma, lava, passa um creme, faz as coisas direitinho, fica com aquele cloro da piscina, a pele dele machuca, né? E aí ele, tá, pai, mas esses bichos estão me atrapalhando, estão voando. E eu entrei com ele numa negociação. Vamos tomar banho aqui ou vamos tomar banho em casa? O que eu estou querendo trazer com esse exemplo, né? Com esse caso que aconteceu ontem? A gente negocia o tempo todo, mas a gente não é preparado para negociar. Muito bom, A gente muito não é bom. ensinado, a gente não utiliza técnica. Como é que eu descobri isso? Eu morava no interior de Minas, e eu passei por uma situação onde eu estava num momento da minha vida que eu não tinha dinheiro para pagar nada, não tinha condição de pagar nada, e eu fui buscar um emprego na capital. Essa foi a lógica. Né? E quando eu fui buscar esse emprego na capital, em Belo Horizonte, Minas Gerais, eu me vi num cenário que eu precisava negociar. E eu falei, gente, eu vou para Belo Horizonte, vou mudar para Belo Horizonte e vou me deparar com um cenário onde eu não vou conseguir manter o mesmo custo que eu tenho no interior de Minas. Então eu preciso de um salário maior. Como que eu vou fazer? Isso foi lá em 2007 para 2008, Anderson. Olha, 2007 para Wesley. 2008. Eu falei, como que eu vou conseguir negociar um salário maior se eu não sei nada de negociação, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer entrevista, eu não sei fazer nada. Essa foi a minha situação, foi a minha realidade. Eu estava mudando e eu precisava conseguir uma condição melhor. E aí eu fui estudar o método de negociação da Universidade de Harvard. Olha, Como, top. por quê? Só para vocês entenderem, tá? E por que, que isso se aplica magistralmente dentro do contexto das donas de loja? Por quê? Existem negociações, por exemplo, quando eu vou vender um carro. Né? Tem uma frase que costumam dizer que é: não venda um carro com um amigo. Porque se der um Verdade. problema na frente, você perde a amizade. Por Exatamente. quê? É um tipo de negociação onde você, como vendedor, está querendo ganhar o maior valor possível e, naturalmente, o comprador daquele carro está querendo pagar o menor valor possível. Então, é uma negociação Exatamente. que, indiscutivelmente, um lado vai sair ganhando e o outro vai sair perdendo. Quanto mais um ganhar, mais o outro vai perder e vice-versa. É uma relação ganha-perde indiscutível. Isso é um tipo de negociação. Quando eu vendo um carro, quando eu vendo uma casa, quando eu compro um carro, quando eu compro uma casa, quantas vezes eu vou comprar um carro da mesma pessoa? Olha, exatamente. Provavelmente uma só. Pouco, exatamente. Não há Difícil uma comprar da construção de mesma. relação. Muito Perfeito, difícil, muito perfeito. pouco provável. Não há construção de uma Pouco relação. provável, exatamente. Só que, quando, no meu caso, lá em 2007, 2008, eu estava indo negociar um salário, eu ia manter a relação com aquela empresa. Eu precisava de uma outra técnica de negociação. Quando a dona de loja está negociando com o fornecedor, ela provavelmente vai comprar desse fornecedor mais vezes. Quando ela está negociando com a funcionária, com a vendedora da loja, ela vai comprar mais vezes dessa. Ela vai trabalhar mais tempo com essa Sim, funcionária. Quando ela vai negociar com o cliente, ela vai naturalmente querer manter aquele cliente. Se ela vai, por perfeito. exemplo, fazer uma reforma na loja, ou se ela vai contratar, eu sei, Anderson, que muitas das suas alunas acabam precisando fazer processo de tráfego para vender mais na internet. Acho que tem até uma pessoa aqui Exatamente. ah, falando sobre utilizar, por exemplo, a internet para venda, né? Vender online. Né? Então, Exato. ela vai precisar, por exemplo, eu sei que você ensina isso, ela fazer venda utilizando tráfego. Né? E às vezes, qual que é a função da dona de loja? É fazer a loja dela performar. Às vezes ela vai fazer esse processo de tráfego ela mesma executando, e às vezes o negócio dela vai crescendo, ela vai enfrentando os problemas que você comentou, e ela vai se ver numa situação onde ela precisa contratar um serviço de um especialista, de um profissional nisso. Ela vai Muito manter essa bom. relação com esse profissional. Né? O gestor de tráfego, por exemplo, poderia ser um pedreiro para fazer a reforma da loja, poderia ser uma faxineira. Né? Hoje eu estava um dos nossos escritórios aqui, e aí a faxineira foi lá, limpou, deixou tudo limpinho, tudo cheirosinho, poderia ser a faxineira da loja. Então, eu vou me ver, né, em contato com a faxineira, com a pessoa que faz reformas para mim, que resolve ali os problemas gerais que eu vou ter na minha loja, com o fornecedor de roupa, com o dono daquele ponto. Eu vou me ver em contato com essas pessoas, não vai ser só uma vez, vão ser N vezes. Muito bom, Wesley, muito bom. Existe uma relação, a construção de uma relação. E quando existe a construção de uma relação, eu não devo utilizar técnicas de negociação que levam as pessoas a perder. Eu preciso pensar que essa relação é uma relação de mais longo prazo. A mesma coisa vai acontecer com seu marido, com sua esposa, com os seus filhos, com seus pais. Posso pegar um gancho? Cara, Por e a gente favor. tá muito em sintonia. Eu ia comentar justamente sobre isso.
tudo isso que você vai ensinar para elas, dessa negociação com o fornecedor, né? Eu estava pensando sobre isso, com o banco e tal. Ela pode aplicar em casa também, então, com o marido, com o filho. Afinal, a gente está negociando o tempo todo. E a importância disso, né, Wesley? De saber como conduzir essa conversa de modo que a negociação, independente do assunto, seja sempre para um ganha-ganha. Ou seja, a outra pessoa também fica com a sensação de que ganhou, de que ela não perdeu. Porque quando uma negociação, uma parte ganha, a outra perde, não é uma negociação, né? Ambas as partes têm que ganhar. Então, essas técnicas se aplicam à casa, ao marido, ao filho, normalmente, Wesley. Sem dúvida nenhuma. Na prática, existem tipos diferentes de negociação. Quando eu estou fazendo uma negociação pontual, eu vou querer ganhar o maior valor e, naturalmente, alguém vai sair perdendo. Ou eu vou ganhar menos ou eu vou ganhar mais. Estou vendendo um carro, estou comprando um carro, por exemplo. É um cenário onde vai existir uma relação ganha-perde indiscutivelmente, porque sempre alguém vai estar querendo ganhar mais e o outro naturalmente vai estar querendo pagar menos. Então isso vai acontecer. Mas Perfeito. nas negociações de longo prazo, por exemplo, com os meus fornecedores que abastecem a minha loja com as roupas que eu vou vender, então toda estação, toda coleção nova eu estou negociando com eles não faz sentido eu construir uma negociação onde um dos lados perde. Eu sempre Ah, preciso entendi. pensar no longo prazo, porque o longo prazo vai fazer com que o meu ralo esteja mais fechado e naturalmente sobre mais dinheiro do meu caixa. É Perfeito. interessante que teve uma pessoa que comentou aqui, Anderson, ó, nunca tinha pensado em negociação sem estar atrelado à parte financeira apenas. Ah, legal. E olha, mundo Kidson, a, a maior parte das negociações não estão atreladas à parte financeira, porém elas vão refletir na parte financeira. Por exemplo, tá? Quando eu negocio com o meu filho que eu preciso ir para minha loja trabalhar para dar boas condições para ele e eu oriento, discuto e faço essa negociação com ele, na prática, no final das contas, vai ter um reflexo financeiro. Quando eu deixo o meu filho com a minha mãe, teve uma época que eu estava com o meu primeiro filho bem pequenininho, Davi. Davi estava pequenininho e eu todo sábado eu ia fazer gravações, eu ia fazer eventos, ia trabalhar e eu precisava deixar ele com a minha mãe. Então naquela época eu tinha uma negociação com ele e eu tinha negociação com a minha mãe, com os dois. Né? Ah, mas é uma criança pequena. É, mas há uma negociação. Né? Por mais que há uma certa imposição naquele contexto, há uma negociação. Chegou um momento que ele já não queria mais ir para casa da minha mãe. Tinha dia antes que era muito engraçado que ele saía lá de casa tipo 8 horas da manhã, chegava na casa da minha mãe e falava assim: vovó, eu quero almoço. E minha Olha, mãe dava ele almoço e ele sentava 9 horas da manhã e almoçava. Né? como é bom Mas a era casa um da avó, processo. né? Casava uma delícia, né? Coisa Era boa um demais. processo de negociação que eu precisava fazer para que eu pudesse estar trabalhando. E acontece isso com você, dona de loja. Você também precisa muitas vezes negociar com tua mãe para o teu filho ficar junto com ela. Isso vai interferir. Se você não executa essa negociação da maneira correta, utilizando técnica, às vezes você vai para a tua loja fazer o teu trabalho, mas você vai com um sentimento de culpa. E quando você está com Entendi. sentimento de culpa, você tende a performar menos. Você tende a ficar com aquele incômodo na sua mente, no seu coração, e isso vai te atrapalhar no teu processo, inclusive, de venda. Wesley, olha esse depoimento que a gente está recebendo nesse exato momento aqui, ao vivo. Não sei se aparece para você. A Yandê falou: depois da sua conversa ontem, eu liguei para o meu fornecedor, conversei com ele e consegui um desconto legal. Muito obrigado dele. Que legal, sensacional. É a Iana que está com a gente aqui. A Que Iana, massa. Wesley, ela é uma querida. Ela é minha aluna, ela me acompanha assim em todas as nossas lives, todos os nossos conteúdos. Ela manda mensagem para mim todo dia ali, dando boa noite, desejando bom dia. E olha como esse assunto já está fazendo a diferença com apenas uma live ontem, já está fazendo a diferença na vida das pessoas. E o grande lance, o que eu vejo assim, é a gente trazer à tona, né? Ou seja, trazer aqui para realidade, para nossa consciência, né? Justamente um assunto que muitas vezes a gente tá fazendo de um jeito errado e a gente nem sabe que é errado. E aí ia te perguntar justamente por isso. Wesley, por que não continuar negociando, conversando, levando a nossa loja do jeito antigo, né? Por que que a gente deve aprender esse jeito novo, ao seu ver, já que elas, né, estão ali tocando a loja delas desse jeito antigo, por que não continuar daquele jeito? Onde você vê que esse assunto vai fazer a diferença para elas?
para mim está muito conectado, Anderson, com a realização dos nossos sonhos, né? Quando eu quero dar uma condição melhor para os meus filhos, para a minha família, indiscutivelmente eu preciso ter mais dinheiro. Nosso mundo é um mundo capitalista. A gente vive num país que é capitalista e Bom, eu preciso do dinheiro bom. para isso. Então, se eu vendo 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais no mês, né? Vamos pegar suas alunas que vendem 30, 40 mil reais no mês, 100 mil reais no mês. Se elas vendem 100 mil reais no mês, mas no final das contas sobra mil reais para ela no caixa da loja, ou no bolso, né? Ela coloca mil reais no bolso, ela vai naturalmente realizar menos sonhos do que aquela dona de loja que tem uma loja lucrativa e de 100 mil ela fica com 40 no bolso. Né? Que 40 legal. mil reais no bolso vai te dar condições de realizar sonhos de uma maneira muito mais efetiva. E aí eu estou vendo aqui uma pergunta da Ian de Brasil, que ela fala assim, ó, cadê? Tem uma loja online, mas participo de muitas feiras de eventos. Chamei uma pessoa para fazer essas feiras comigo. Como devo negociar essas participações Muito legal. dela comigo? O Ian de Brasil depende muito de qual é o papel dela, qual é o valor. Eu sempre olho para a negociação com base em valor gerado. E aí, como que a gente faz? A gente aplica a técnica para fazer o quê? Pensa na negociação como um bolo, tá? Um bolo. Esse bolo ele pode ser um cupcake, mas ele também pode ser um bolo de casamento. Tá? Perfeito. Como que eu faço para transformar um cupcake em um bolo de casamento? Eu agrego mais valor. Quando eu tenho um bolo de casamento, se você divide com essa pessoa, por exemplo, que vai te ajudar nesses eventos, né? Lá nessas feiras, se você divide com ela um bolo de casamento, vocês vão tender a ter um pedaço muito maior do que se você fica com um cupcake 100% sozinha. Né? Muito bom. Então, na prática, como que você, junto com ela, vão colocar mais fermento, mais leite, mais é, farinha para conseguir fazer. Tá? E aí, gente, eu não sou bom O em bolo bolo, não, tá? É crescer. só um exemplo, tá? Eu não sei cozinhar, tá vendo nada, tá? Eu sei comer. Mas como que eu vou fazer com que esse bolo cresça? Então eu vou olhar para esse processo e pensar como que eu gero mais valor e como que essa pessoa que vai me ajudar consegue agregar mais valor para a gente transformar um cupcake em um bolo de casamento e aí a gente poder tirar a fatia mais adequada desse bolo de casamento. É essa a lógica. Foca no valor Ótimo. Muito gerado. bom. Quanto mais valor eu gero, mais eu consigo ter de uma fatia maior desse bolo no final das contas, tá? Que Tem um outro legal. comentário aqui, Anderson, que é ó, o evento do Mundo Kid. O evento sobre negociação vai servir para a loja 100% online. O que a gente fez no Mundo Kid? A gente criou um grupo no WhatsApp, onde se você digita aqui a palavra lucro, você cai nesse grupo no WhatsApp. Na semana que vem, a gente vai abrir uma oportunidade para vocês fazerem parte de um curso de negociação para donas de loja. Ele é 100% focado, o professor Anderson me pediu para a gente trabalhar ele 100% focado no contexto da dona de loja. Então, ele serve tanto para a loja online quanto para a loja física. Por Muito quê? bom. Porque as técnicas que você vai utilizar, elas são efetivas em todas as duas situações, inclusive se você tem uma loja que é híbrida, se você atende tanto no online quanto no ambiente físico. E, professor Anderson, deixa eu comentar com o pessoal, uma coisa, eu adoro dar spoiler, tá, gente? Para esse curso, para quem entrar nesse grupo, a gente vai aplicar uma técnica de negociação ao vivo e a cores. Vai acontecer, quem entrar vai ter a oportunidade de negociar o próprio curso com a equipe de vendas com uma condição de geração de valor, de transformação prática de cupcake em bolo de casamento. Você vai poder vivenciar a experiência de fazer isso na prática, mas só vale para aquela dona de loja que quer de verdade mudar a sua realidade e ter uma loja que seja realmente lucrativa. Não tem nada que deixa o coração da gente mais quentinho, mais gostoso, do que ver um comentário como esse. Olha, peguei uma dica sua, apliquei e tive resultado. É o que Foi faz a gente ficar sensacional. Esse já extremamente fez a gente feliz de estar ganhar o aqui, nosso velho. dia já, né? Muito bom. É semana. Sensacional. Ô, Wesley, cara, você é um cara que eu admiro muito. A gente esteve junto na semana passada, né? E conforme você foi falando aqui, foi me vindo à tona, né? Esse nosso relacionamento, essa nossa trajetória juntos. E não é à toa que você é um exímio negociador. Você tem vários negócios, né? Inclusive comigo, né? Então eu sou um sócio e você tem comigo uma partinha do cupcake. Aí você tem com outra pessoa uma partinha do cupcake, com outra pessoa uma partinha do cupcake e juntos forma um bolo. Por que que eu estou trazendo isso? Eu queria que você comentasse aqui quais são as situações que você vai ensinar elas a negociar
para que elas vão melhorando uma partinha de cada cupcake e no final elas têm uma lucratividade grande, como se fosse um bolo, né, de casamento. Então elas vão aprender a negociar com fornecedor, com cliente, com o que mais elas vão aprender a negociar para que elas vão melhorando em cada uma dessas partes e melhora a lucratividade dela. Só reforçando, Wesley, pessoal, o Wesley comentou aqui, não sei se todo mundo ouviu, a gente criou um grupo do WhatsApp onde a gente vai dar oportunidade, tá, para que vocês possam se aprofundar nesse assunto, para que vocês possam, né, entender mais, vocês vão ter a oportunidade de fazer parte da nossa primeira turma do curso de negociação. E para você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, é só digitar aqui a palavra lucro. E como o Wesley falou, vocês vão ter a oportunidade de negociar com a gente depois, dentro do nosso grupo, vai ser muito legal aí. Então digita lucro, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, né? O que mais que a gente vai trazer para elas usarem no dia a dia, Wesley? Anderson, o que que nós desenhamos, né? E a gente conversou bastante sobre isso, e isso é um ponto muito importante, ó. Você que quer ter efetivamente lucro precisa ter muita atenção nesse ponto. Como que a gente preparou isso? A primeira coisa não é eu pensar em aprender simplesmente uma técnica de negociação, fazer um curso, mas é eu fazer parte de um movimento que faz com que a minha loja se torne uma loja efetivamente lucrativa. Eu fazer parte da geração de donas de loja que são realmente lucrativas. E para isso, a gente precisa pensar em alguns aspectos desse processo. Primeiro, você, dona de loja, vai negociar com o fornecedor. A gente já viu aqui uma colega que pegou uma dica e já teve resultado. Então, imagina você ter um passo a passo, com técnica, um Uau! método que a Universidade de Harvard utiliza, aplicado na sua realidade. E aí, nesse momento, pode passar na sua mente uma dúvida, mas será que isso aplica para a minha realidade? Aplica uma única dica, já deu resultado, imagina um passo a passo todo Ah, que estruturado. Então, a top, primeira sensacional. questão eu conseguir negociar com os meus fornecedores. Quais ferramentas, quais técnicas que eu posso negociar com os meus fornecedores? E eu não estou falando só de desconto, tá? Porque quando a gente pensa, a primeira coisa que vem na mente é desconto, mas desconto é um dos elementos. Tá? Então, o que eu posso negociar para que sobre mais dinheiro no meu caixa? Como que eu faço para negociar melhor com as minhas clientes? No processo que eu estou vendendo, eu já faço toda a execução do método que o professor Anderson utiliza. Na hora que eu caio num contexto de negociação, como que eu aplico técnica de negociação para eu potencializar esse resultado e essa margem de lucro? Quando eu estou diante do proprietário da minha loja e vou negociar o aluguel com ele, do espaço físico, né? Legal. Quais técnicas e ferramentas eu consigo fazer para transformar esse cupcake num bolo de aniversário e esse bolo de aniversário, esse bolo de casamento gerar uma fatia muito maior para ele e para mim, porque a gente quer construir uma relação de longo prazo e assim faz sobrar mais dinheiro no meu bolso e ele também fica mais feliz com o aluguel que ele está recebendo. Como que eu faço para negociar com as minhas vendedoras, com a pessoa que vai fazer a faxineira, com os meus funcionários, aquelas pessoas que estão colaborando com a minha loja? Como que eu faço para negociar com os bancos, com as maquininhas, para que eu consiga ter uma taxa melhor? E, gente, quando eu negocio taxa, um pequeno ajuste de percentual, lembra de um ponto que a gente comentou na live de ontem que eu quero reforçar com vocês, tá? Primeiro ponto. Quando eu aumento venda, eu aumento também o imposto, a taxa. Então, R$ 100 a mais vendido não é R$ 100 a mais no bolso. A gente estabeleceu esse critério, essa clareza aqui ontem. Perfeito? Perfeito. Porém, quando eu vou lá e negocio, por exemplo, com a minha maquininha, uma redução da taxa, às vezes 0,1%, 0,2%, isso vai aumentar R$ 100 no meu caixa. Só que é R$ 100 líquido no meu bolso. Então, ou seja, R$ 100 de economia é R$ 100 no bolso. Quando R$ 100 de venda, não necessariamente vai ser R$ 100 no meu bolso. Então, Muito eu estou bom. aumentando o valor que entra no meu bolso. Eu Mas a gente aumento vai a minha além. lucratividade mantendo aquele valor de venda. Eu coloco mais dinheiro no bolso, né? Exato. E às vezes a gente vai até aplicar um aumento um pouquinho no valor de venda, mas não é o valor de venda que vai fazer o grande crescimento do meu caixa. O que vai fazer o grande crescimento do meu caixa é a relação, a diferença entre o valor que eu vendo e tudo que eu pago, e tudo que eu consigo agregar de valor para que esse bolo seja um bolo de casamento. Mas tem um ponto, Anderson, que vai fazer muita diferença. Como uma colega comentou aqui, eu não sabia que eu podia negociar e deveria aplicar técnicas de negociação para situações que não são situações financeiras. E Boa. a dona de loja
que não sabe aplicar negociação fora das situações financeiras tem um ralo gigante aberto, fazendo com que vaze muito e muito dinheiro do seu caixa. Por quê? As minhas negociações fora do aspecto financeiro interferem diretamente no resultado financeiro. Quando Muito bom. eu não negocio, por exemplo, com o meu esposo, com o meu marido, você dona de loja, não consegue negociar com o teu marido, e às vezes não tem o apoio dele no momento que você está precisando fazer uma ação de vendas, no momento que você está precisando fazer uma promoção, no fechamento de mês na sua loja, na hora que você está precisando bater uma meta. Isso faz com que você performe absurdamente pior do que você poderia performar. Então você vende menos por causa disso. Quando a gente estiver tratando do projeto Lojas Lucrativas, tá? Para quem entrar nesse projeto, a gente vai ensinar vocês, inclusive, como negociar esses pontos para que você tenha, naquelas negociações que não são diretamente financeiras, uma força muito grande para fechar esse ralo. E esse talvez seja um dos piores ralos que você tem na sua loja e não sabe. Caramba, Wesley, minha mente explodiu agora. Eu até anotei isso para a gente levar para elas, porque muitas donas de loja têm esse problema, Wesley, de não ter a aprovação do marido não acreditar no trabalho delas, do marido não entender o trabalho delas. Porque o que que acontece na prática, Wesley? O marido trabalha no CLT e aí ele vê que a loja dela não está tendo lucro, que ela não está conseguindo evoluir com a loja, o que que ele fica falando? Olha, esse negócio não está dando certo. Você está gastando dinheiro à toa, vamos fechar a loja, ou vamos mudar de ponto, ou então, como você falou, eu vou lá fazer uma live. Não, é besteira, esse negócio não serve para nada, isso não dá certo. Então, olha só, e aí, gente, se eu tiver errado, me falem aqui, ou quem passa por isso em casa, escreve aqui, ó, eu passo. E aí, Wesley, o que que acontece? Elas não sabem como lidar com essa situação de negociar ou convencer o marido de que ela está dando o máximo dela, de que ele deve acreditar nela. Por quê? Muitas vezes o marido ele só está lá colocando dinheiro, ele não vive o dia a dia dela e a dona de loja fica encurralada. Ela não sabe como negociar, como conversar com o marido, como mostrar para ele o valor dela, como ser reconhecida. Então a gente vai trazer esse aspecto também dentro do nosso programa de negociação para elas, Wesley. Vai ser fantástico isso, cara. Anderson, maravilha. Então, gente, fica o convite para vocês. Quem quer fazer parte da geração de lojas lucrativas, comenta lucro, entra lá no grupo e já se prepara para negociar, porque vai ter negociação na prática, no processo, na semana que vem, tá? E Anderson, a gente tem mais live na semana que vem, né? Mais live semana que vem. A gente não para esse assunto por aqui. Na verdade, esse é um assunto inédito na internet. A gente nunca viu ser falado sobre negociação para donas de loja. Então, gente, aproveitem. Se você quer ter uma loja lucrativa, se você quer fazer parte dessa geração, dessa comunidade de donas de loja lucrativa, digita lucro para vocês entrarem no nosso grupo VIP do WhatsApp. E na semana que vem a gente vai estar aqui de novo falando mais sobre isso. No grupo, a gente já está mandando mais informações lá para o pessoal e elas serão as primeiras, né, Wesley? A turma número 0, as pioneiras que vão iniciar essa trajetória e aquela frase que a gente ouviu a vida inteira, né? Quem chega antes bebe água limpa. Então, essas donas de loja vão ter ali uma oportunidade gigantesca de já iniciar esse processo e destacar da concorrência, já fazer o final do ano muito mais lucrativo. Então, digita lucro aqui, dona de loja, se você quer isso para sua loja ainda esse ano. E eu quero te agradecer aqui, Wesley. Obrigado por mais essa live, obrigado por mais esse momento. É uma honra dividir essa live aqui com você, dividir esse tempo com você. Para mim está sendo um aprendizado incrível também, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai contribuir muito, muito mesmo para essas donas de loja venderem cada vez mais, terem cada vez mais lucro, melhorarem os processos delas, né, e fazerem ali realmente um final de ano, fazerem parte dessa nossa geração de lojas lucrativas. Muito obrigado, viu, Wesley? Anderson, foi ótimo estar aqui contigo e eu vou deixar uma sugestão e o convite para as donas de loja. E aí eu vou fazer, vou dar. Não combinei isso com o Anderson, tá? Ele não foi negociado, tá? Fazendo Boa. de improviso. Anderson, talvez na hora que sair aqui da live, teve alguém que comentou assim: nossa, essa foi uma aula disfarçada de live. E essa é Muito a intenção, legal. a gente busca trazer realmente valor.
Então, se você saiu dessa live, ficou com uma dúvida, ficou com uma dificuldade, manda no direct do professor Anderson, ou manda no direct aqui do perfil de negociação na prática que eu estou participando aqui com vocês, que nas próximas lives a gente traz para vocês a resposta, traz o direcionamento. Boa, gostei. Muito bom, sensacional. A gente está aberto aqui para ouvir elas, para negociar com elas, para entender um pouco do dia a dia delas, para que a gente leve o máximo do melhor conteúdo aí para elas. Sensacional, adorei. Então, gente, quem está participando, quem está ouvindo esse conteúdo, manda para a gente lá no direct a sua dúvida, né? Que eu, Wesley, a gente vai responder e vai trazer elas aqui para a gente debater sobre isso. Muito legal. Obrigado mais uma vez, Wesley. Um grande abraço. A gente se vê na semana que vem aqui. Muito bom. Eu que agradeço, ótima semana e boas vendas. Boa para nós. Um abração. Até mais. Pessoal, que bacana esse papo com o Wesley. Então, olha só, vou encerrar aqui essa nossa live e fazer um último convite aqui para você. Então, se você ainda não entrou no nosso grupo VIP da nossa geração de lojas lucrativas, digita aqui embaixo a palavra lucro. Quando vocês digitam a palavra lucro, você vai receber aqui no seu direct. Direct aqui nas mensagens individuais. Acabando essa live agora, você vai ali para o seu direct, clica no link e você vai entrar no grupo que a gente está fazendo, onde a gente vai enviar mais informações desse movimento que a gente está criando. Então, se você quer ter uma loja lucrativa, se você quer finalizar o seu ano com chave de ouro, né? Já está em setembro, se aproximando do final do ano, é só digitar lucro para você ficar sabendo mais sobre esse assunto que tem feito a diferença em tantas donas de loja. Gente, muitíssimo obrigado, um grande abraço e como eu sempre falo, vamos para cima, vamos com tudo, porque foguete não tem ré. Até mais, turma!